Olá, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui do canal do professor Tarcísio Teixeira, onde nós comentamos assuntos do agronegócio, do direito agrário, do direito ambiental, também alguns temas lógico, né? Não tem como desvincular da economia ligada ao nosso agronegócio. E o título aqui é um pouco para provocar mesmo, né? O agronegócio não é grande. É lógico que é só para provocar, né? Mas tem um outro motivo também. E ao final desse vídeo eu vou explicar para vocês por que a gente tem que ficar preocupado com esse tamanho do agronegócio, com estas dimensões do agronegócio. Vamos lá? Então, para começar, vou dar alguns dados para vocês aqui da CPEA, tá? CPEA é um grupo de estudos, né, um centro de estudos de economia aplicada da Universidade de São Paulo, especificamente da Exalc. A Exalc é a faculdade de agronomia dentro da USP, mas ela funciona em Piracicaba. Ela cresceu tanto que ela é hoje uma instituição própria, assim vamos dizer, dentro da USP. Por muito tempo focado somente na agronomia. Hoje, óbvio, ela tem outras ramificações ali a nível de graduação, vem se adaptando a esse mundo aí, né? Mas ela cresceu muito também na vertical, a Exalc, né? Então, em questão de cursos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, e ela já faz isso há muito tempo no Brasil, então ela já tem um know-how enorme de formação, né, de pesquisadores e de realizar pesquisa também. E um dos ramos que a Exalc começou a atuar é essa questão da pesquisa econômica dentro do agronegócio. Então eles trazem alguns dados interessantes aqui para a gente. Primeiro, do PIB de 2021, só para vocês terem uma ideia, 27,4% do PIB brasileiro está relacionado ao agronegócio. Então, quando você escuta diversos comentaristas, líderes do setor, políticos ligados ao setor, porque é óbvio que os setores também precisam ter a sua representatividade política, não é exagero em dizer que o agronegócio é muito importante. E nesses anos de pandemia, podemos dizer que foi mais importante ainda, porque enquanto diversos outros setores despencavam, juntou esse problema da pandemia com a questão da guerra, né, entre Ucrânia e Rússia, e o agronegócio brasileiro se tornou uma grande fonte, né, de abastecimento de alimentos para o mundo. Então, o crescimento e a valorização dos produtos foi maior ainda. Destaque para o soja e para a carne de gado. Outra coisa interessante aqui para o Brasil, muito importante, da população que trabalha, né, daquela parte da população que trabalha, nós temos hoje, em 2022, viu? Eu estou gravando aqui em dezembro de 2022, então esse dado é do começo de 2022. Nós temos 18,74, né? Então 18.740.000 trabalhadores vinculados ao agronegócio. Isso simplesmente representa 20%. Então é um setor que emprega 20% da mão de obra brasileira. Detalhe, é bom destacar isso que eu já comentei no outro vídeo bem recente, tá? De dezembro agora também, que é quando eu falei sobre treinamento de mão de obra dentro do agronegócio. Que a cada tempo que passa, essa mão de obra do agronegócio, que se via como aquele peão da fazenda, tá diminuindo. Aquele cortador de cana praticamente inexiste. Aquela pessoa com a enxadinha na mão não existe. Então, quando nós estamos falando aqui de mão de obra ocupada no agronegócio, nós estamos falando de uma mão de obra tecnificada, né? Veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos, administradores, gestores do agronegócio, que é o curso onde eu atuo, economistas. Mesmo quando você vai para o pessoal mais operacional que está lá nas propriedades, nós estamos falando de pessoas que conseguem operar máquinas, né, de alta complexidade, que têm inclusive instruções em outros idiomas, nem todos estão traduzidos, né, entendem mecanismos, por exemplo, né, como o funcionamento, né, da internet das coisas, o GPS, como que se opera aquilo. Você faça essa experiência, vai um dia, tem essa curiosidade,
até você pega aí o seu filho pequeno, vai ser curioso isso, leve ele numa concessionária de tratores, de colhedeiras, né, e peça ali para o vendedor para você olhar e vai lá e olha a complexidade que é uma cabine daquela. Mesmo você que tem um carro aí moderno, você vai ver que o seu carro, mesmo que ele seja um carro de alto valor, é fichinha perto dos equipamentos, da tecnologia que está acoplada a uma máquina dessa hoje. Então nós estamos falando de uma mão de obra aqui capacitada e que consequentemente tem salários melhores. Um exemplo que eu dou nas minhas aulas, eu sempre repito esse exemplo, é a questão da cana, né? Quando eu ainda era estudante de agronomia na década de 80, nós fomos justamente lá na Exalc, né, num congresso, e lá se apresentavam máquinas, projetos de máquinas, inclusive colhedeira de cana. E aí se questionava, porque isso vai gerar desemprego, e realmente pode gerar desemprego. Daquele trabalho específico que é cortar a cana, que para mim era uma reprodução da escravidão, óbvio que nós tínhamos que acelerar o processo para extinguir esse tipo de trabalho no Brasil, vai diminuir. Mas essa mão de obra, a parte dela é treinada, inclusive por cursos oferecidos pelas próprias empresas ou por instituições públicas, como a que eu tenho a honra de trabalhar, que é o Instituto Federal do Paraná. E essas pessoas então vão tendo outras ocupações, com salários muito melhor. Aí alguns criticam, mas a máquina ocupa uma pessoa que faz o serviço por dezenas. Sim, isso realmente acontece. Só que o valor agregado que se produz ali, né, o ganho ambiental, o ganho em produtividade, faz com que todo aquele rendimento maior, né, seja investido na sociedade. Então, essas pessoas como um todo acabam tendo outros empregos, se não diretamente ali naquele setor, se preparando para operar laboratórios, máquinas, indústrias complexas, mas no desenvolvimento em paralelo que vai tendo. Então, essa questão de que a tecnologia tira emprego, isso é uma besteira, tá, gente? Eu trabalho muito isso com meus alunos e eu falo, bom, então nós vamos pegar os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, e eles vão ter que abandonar a tecnologia para voltar a ter emprego, né? Porque eles estão conseguindo deixar toda a população sem emprego. Ao contrário, esses países absorvem mão de obra de outros países porque eles investiram em tecnologia, suas economias cresceram e eles precisam de gente até de fora. A própria população da Alemanha, do Japão, não consegue ocupar todas aquelas vagas de trabalho. Tá? Então, sim, a tecnologia melhora a qualidade, o salário, o rendimento da família e aumenta empregos, né, dos processos de desenvolvimento econômico que vão ocorrendo nas redes em paralelo ao agronegócio. Então, isso é muito importante. Tá? Nós temos 20% da população e cada vez com empregos melhores. Só para vocês terem uma ideia, nós somos também grandes exportadores. Segundo a Organização Mundial do Comércio, nós ocupamos a 25ª ocupação, e isso representa 281 bi. Outro fator importante, pessoal, é a questão da balança comercial. Tá? Só para vocês terem uma ideia, de janeiro a abril de 2022, ela já estava positiva em 43,7 bilhões de dólares. Esse é um assunto que eu falo muito com os meus alunos sobre a importância da balança comercial positiva. O que acontece? Esse dinheiro ele entra no país, entra na forma de dólar. Esse dólar não vai ser distribuído para os produtores. Na verdade, isso se transforma numa reserva externa para o país. Então é dinheiro em caixa que fica para o governo. E aí ocorre o milagre da multiplicação. Como entrou esses dólares, vamos imaginar aqui num sentido similar de comparação, ele funciona como um lastro e o governo então pode até emitir mais moeda, aí sim em reais. Por isso que eu digo que é um milagre da multiplicação, né? Porque o governo vai ter dólares para usar ali nas situações emergenciais e o brasileiro vai receber em dólares. Então nós temos mais dinheiro circulando na economia. Além disso, nós temos um outro fator. Os investidores externos, eles olham diversos fatores, né? Além das empresas especificamente que eles vão investir, eles olham o país. Eles estão muito interessados na economia nacional.
E quando você olha uma balança comercial e fala, opa, ela está positiva, pelo menos uma segurança você tem. Nesse país está entrando mais dinheiro do que sai. Se está entrando mais dinheiro do que sai, é muito provável que o meu dinheiro investido lá naquelas ações específicas ou naqueles fundos específicos tenha uma maior chance de crescer. Por quê? Não que isso seja uma relação absolutamente direta, tá? Mas o fato de um país estar com a balança zerada ou até mesmo em déficit é um mau sinal, porque pode ser que as empresas estejam até bem, em particular. Mas o risco daquelas empresas irem mal e você começar a perder dinheiro é muito grande. Então, estar com a balança comercial positiva atrai investidores em áreas, muitas vezes, distantes do agronegócio. Então, o agronegócio, nesse sentido, contribui com a economia como um todo. Mesmo aquela pessoa que está fazendo uma pesquisa lá na ponta sobre tecnologia na medicina, por exemplo. Agora, vamos olhar um outro aspecto aqui importante, né, do agronegócio, e aí finalmente eu vou chegar no motivo de eu ter colocado, né, o agronegócio não é grande, né? Como é que pode isso? Pelos dados que você passou, ele é gigantesco, sim, ele é gigantesco. Vamos dar uma olhada em questão de extensão, tá? É o seguinte, o Brasil ele tem hoje 5 milhões, aproximadamente, né, um pouco mais do que isso, 5 milhões de estabelecimentos rurais. Ocupa 41% do território. Então, vamos tomar cuidado com esses dados, porque é o seguinte, nós temos aí aquele dado que as pessoas batem muito, batem, que é a questão, o Brasil planta 8% de todo o seu território, né? O resto está tudo conservado. Vamos com calma, né? Esse número não tem como a gente precisar. Então, isso foi muito utilizado nesse debate ideológico, tá? Então, a política, o político, seja ele de esquerda, de direita e mesmo de centro, ele precisa, né, inflamar as pessoas. Então, ele faz isso nos seus discursos para que ele atraia essas pessoas para si. Ele tem que vincular, né, esse discurso ideológico dele com aquela paixão que está lá dentro da mente e coração do indivíduo para o cara, além de votar nele, se tornar um cabo eleitoral. E muitas vezes se escolhe frases, né, chaves para isso, aqueles gritos de guerra, né, aquelas coisas que você transmite muito rápido de uma pessoa para outra, principalmente agora com as redes sociais, né? Então você cria informações científicas, né? Podemos dizer pseudocientíficas, ou até absurdamente mentiras, para que essas pessoas se engajem. Então, aí começa a falar, né? Não, o Brasil não está desmatando, não. O Brasil conserva muito, né? Para essa questão da defesa dos ruralistas, né? Nós só plantamos 8% da nossa área. É muito difícil precisar isso. Mas deixa eu esclarecer para vocês o que significa esse 41% aqui. Então, nós temos hoje uma área total, tá, no Brasil, uma área total de 851.487.600 hectares. Cuidado, não confunda isso com quilômetros quadrados, né? Se você olhar nos sites de informação aí, Wikipédia, seja lá qual for, ou do seu livro, né? Então vai estar em quilômetros quadrados. Você tem que tirar a raiz quadrada disso aí. Imaginar como se o país inteiro fosse um quadrado. Então você tem que tirar a raiz quadrada disso. Então você vai ter o Brasil como se fosse um quadrado, e em quilômetros, né, o comprimento de um desses lados. Isso está em quilômetros. Aí você tem que multiplicar por 1000 para transformar isso em metros. Então, como se tivesse o Brasil transformado ele num quadrado, você vai ter um dos lados em metros. Agora você eleva de novo isso ao quadrado. Aí sim você vai ter o Brasil em metros quadrados. Agora você divide isso por 10.000. Por que dividir por 10.000? Porque o hectare, ele tem 10.000 metros quadrados. Então, quando você pegar esse valor aí que você calculou em o Brasil em metros quadrados, você vai ter o Brasil em hectares. Aí os números, né, os valores ficam próximos, né? Mas em hectares, que é a unidade, né, de produção que a gente já trabalha e inclusive nas documentações,
Nós temos então 851.740 milhões, aliás, 787.600 hectares. Tá? Desses, tá, pessoal? Eles ocupam 41% do território. Então, o que significa isso? Que são 351.289.000 hectares com propriedades rurais. Mas espera aí, e aquela história dos 8%? Então, vamos lá. É que assim, quando você fala da propriedade rural como um todo, tá, você tem que entender que dentro dessa propriedade rural tem áreas que não são utilizadas para a produção. Não são utilizadas para a produção. Então, dentro dessa área aí você vai ter reserva legal e APP. Reserva legal, 20%. APP é difícil dizer quanto que é, porque depende de quanto de água de rio que tem ali naquela região, naquela propriedade. Ah, mas mesmo assim, Tarcísio, eu vou colocar aqui 30%, ou até mesmo 40%. Então, se eu pegar ali os 351.289.000 hectares e eu colocar 40%, então a gente teria ainda aproximadamente os 220 milhões de hectares. Então dá mais do que 8%. Calma. É que você tem que lembrar de um outro fator. Essa questão da reserva legal, ela é 20%, tá? Nos campos gerais, né? Paraná, por exemplo, São Paulo, Santa Catarina. Quando você vai para o Cerrado, essa área já é de 35%. E quando você vai para a região da Amazônia Legal, essa área é de 80%. 80% que você tem que preservar como reserva legal nas propriedades. Você pode abrir 20%. Então, desses 41% do território, tá, da área de propriedades, vamos dizer assim, uma boa parte dele não pode ser produzido. Então, o que está realmente ali plantado, né, explorado com pasto comercialmente, provavelmente é muito menor que esses 41%. É 8 mesmo? É um pouco difícil dizer. Talvez, eu acredito, se fizer um estudo minucioso, vai dar mais do que isso. Tá? Mas ficou claro isso para vocês? Então, repetindo os dados, né? Nós temos 5 milhões de estabelecimentos. Desses 5 milhões, né, eles ocupam 41% do território. O território é de 851.487.600 hectares. Então, 41% disso representa 351.289.000 hectares. Agora eu chego no momento, né, de explicar o porquê do título. Porque eu quero falar do tamanho das propriedades no Brasil e da estrutura fundiária. Esse tema, eu acabei falando muito sobre ele numa pós-graduação que eu ministrei recentemente, e que você tem que debater isso, né? Essa questão da reforma agrária, da estrutura fundiária no Brasil, né? O Brasil ele é só formado por mega fazendeiros, esse pessoal do agro, esse pessoal do agro. Calma lá. Na verdade, esse grupo, em número de proprietários, em número de pessoas, é um número pequeno. O problema é que ele representa em área. Vou até tirar a expressão problema aqui, porque isso não é um problema, é uma realidade e que muitas vezes ela é necessária. Então vamos aos números. Olha, só para vocês terem uma ideia. Mais de 1.000 hectares representam 51.203 estabelecimentos. Então você imagina, nós temos mais de 5 milhões de estabelecimentos, que alguns deles podem ser do mesmo dono, inclusive. Mais de 5 milhões de estabelecimentos. Desses, 51.203 têm acima de 1.000 hectares. E quero lembrar vocês, se você assistiu os meus vídeos aqui, do conceito de módulo fiscal, módulo rural, o que é o tamanho, né, da propriedade familiar, o que é uma propriedade pequena, média, grande, que eu tenho vídeos aqui sobre isso, você vai ver que 1.000 hectares, dependendo da região onde você está, não é nada. É um sítio, uma chácara. É uma propriedade pequena, tá? Principalmente na região amazônica.
Então, mas desse grupo de 51.203 estabelecimentos, 167.227.000 hectares estão na mão desse grupo, que representa, então, 47,60% daquela área agriculturável. Lembra daquela área que eu falei para vocês que está com agricultura, da área de propriedades, né, que é 351.289. Então, 47% dessa área está em propriedades acima de 1.000 hectares. Até 10 hectares, agora dá uma segurada, preste atenção nos números, eu vou repeti-los para que fique claro. Então, até 10 hectares nós temos 2.543.681 estabelecimentos. Vamos repetir? Acima de 1.000, 51.203. Até 10 hectares, 2.543.681 estabelecimentos. O que dá 7.993.000.000 de hectares. Sabe quanto que isso representa daqueles 351 milhões? Que é a área ocupada pelas propriedades brasileiras? 2,7%. Então, olha só, agora eu vou falar só os percentuais para vocês entenderem. Dos 351 milhões de hectares de propriedades rurais que nós temos no Brasil, 47,60% estão na mão de pessoas que têm acima de 1.000 hectares e 2,7% estão na mão de pessoas que têm até 10 hectares, que representam daqueles 5 milhões, lembra? Daqueles 5 milhões, representam 2 milhões e meio. Então, 50% praticamente dessas unidades produtivas é até 10 hectares. São propriedades, então, muito pequenas. Muito pequenas. E são justamente essas propriedades pequenas que constituem aquilo que nós chamamos de agricultura familiar. Eu não vou ficar aqui entrando nos critérios legais de definição de agricultura familiar, já gravei isso em outros vídeos, né? Eu vou falar do que representa na importância produtiva isso, tá? Então hoje, por exemplo, encaixado dentro do que é agricultura familiar, segundo o IBGE de 2017, nós temos 3.897.408, né, desses estabelecimentos. Representa, então, 77% dos estabelecimentos. Eles ocupam 80.900.000 hectares, ou seja, 23% da área total daqueles 351 milhões, né, que são a área de propriedades rurais no Brasil. Por que isso é importante, tá, pessoal? Porque a gente fala desse gigantismo do agronegócio, mas você tem que entender que esse gigantismo é constituído por um grupo de propriedades grandes, que muitas vezes é o que vem na mente das pessoas, né? Aquelas organizações gigantescas que nós temos ali no Mato Grosso, Tocantins, Goiás, né? Mas esse gigantismo se deve à soma, né, de milhares de famílias que trabalham em pequenas e médias propriedades. E nós não podemos esquecer disso, né? Se nós não tivermos políticas públicas, né, para também atender a esse pequeno produtor, a esse médio produtor, nós vamos ter um processo de concentração fundiária, tá? E isso sim é muito perigoso. É isso que eu bato muito nas minhas aulas. Então, o que eu explico para os meus alunos? Tem alguma coisa errada ter lá essas grandes propriedades, 5.000, 15.000, 30.000 hectares lá no Mato Grosso? Não tem nada de errado nisso. Por quê? Naquelas condições ali de distância, né, dos tipos de cultura que vão se desenvolver ali, a viabilidade econômica daquilo precisa de uma exploração em grande escala. Já não é a mesma realidade que vai ocorrer em torno de uma região metropolitana, né, como Curitiba, como São Paulo, como Maringá, Londrina, Cascavel, né? Aí sim as propriedades têm que ter um tamanho menor para que elas possam ser exploradas de uma forma mais intensa. E essas propriedades pequenas,
são aquelas que produzem o alimento que fica aqui no Brasil, o produto in natura, né? Você fala lá do processo de inflação para as famílias de baixa renda, o pior problema é a comida que ele coloca no prato. Então, arroz, feijão, tomate, alface, ovos, carne de frango. E quem abastece, né, a nossa quitanda, abastece os supermercados desse tipo de produto, é principalmente o pequeno produtor. Então que fique claro, tá, gente, que no Brasil nós temos que ter sim direitos, né, de propriedade, que eles devem ser respeitados, mas nós precisamos de políticas públicas harmônicas, pacíficas, para manter o equilíbrio da nossa estrutura fundiária. Esse equilíbrio para atender, né, tanto o empreendedor como a população em geral, tá, e a entrada de capitais aqui, ela precisa ter, em determinadas circunstâncias, propriedades muito grandes, médias e a pequena. E todas elas têm que ter seu espaço dentro da economia e tem que ter aí, né, a organização por parte do Estado, por parte do governo, para todas elas funcionarem. Então, para explicar o título, o nosso agronegócio, sim, ele é muito grande. Mas esse gigantismo é constituído por milhares de pequenas e médias propriedades, junto com as grandes. Muito obrigado, um abraço para vocês e, é lógico, não deixa de curtir o vídeo e compartilhar.